Ui, deixa eu ajeitar aqui. Ui, meu Deus, essa câmera aqui minha tá maravilhosa. Câmera não, é celular, né? Deixa eu ver se eu ajeito aqui, gente, peraí. Muito boa noite a todos os seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Vamos à nossa terceira tentativa de fazer live nesta noite, exatamente às 11h31 de sexta-feira, 19 de novembro. Né? Boa noite a todo mundo que está entrando aí agora. Peço mil perdões, ultimamente eu estou com dificuldade de fazer live aqui pela página Ecoando a Voz dos Mártires, acontece, né? Muito complicado, por causa dos assuntos que não interessam muito a galera aí do Facebook, mas a gente vai tentar assim mesmo. Para quem não me conhece, Deia Fernandes, jornalista, advogada, internacionalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, uma instituição de direitos humanos que trabalha as pautas de perseguição religiosa e violações de direitos humanos no mundo muçulmano. Então estamos nós aqui, depois de uma semana de notícias muito tristes, denunciando barbáries contra africanos, né? Decapitações, situações terríveis, o aumento da perseguição contra cristãos lá na África. A gente vem trazendo essas situações, o que está acontecendo em Moçambique, na Nigéria, na Etiópia, falamos inclusive essa semana na Etiópia. Enfim, a gente vai trazer hoje uma notícia boa para ver se a gente consegue fechar a semana com uma notícia boa que eu acredito que interessa a todos que estão assistindo agora essa live. Peço a vocês também, que aqueles que puderem, que se inscrevam no Facebook, ou melhor, no Facebook não, no Boa Noite Lucas, Boa Noite Jussara, que vocês nos ajudem também se inscrevendo lá no nosso YouTube, e peço para quem já entrou para me informar como é que está aí se vocês estão... Ih, meu Deus, está falando aqui. Se vocês estão conseguindo me ouvir bem e se eu já posso começar a live, tá? Porque essa é a terceira que eu estou tentando fazer. Então vocês, por favor, o Lucas, o Jorge, o pessoal que entrou aí, pode informar se está tudo bem, estão me ouvindo bem? Bom, pelo que eu estou... Evangelista Eliel, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu dar continuidade já, gente. A gente dá... Ah, sim, diz que está o som excelente. Eu já coloquei isso aqui justamente por isso, né? Então vamos lá. Como eu anunciei na live que eu estava tentando fazer e não consegui, nós tivemos a notícia que nessa terça-feira o Malawi, país africano, anunciou que se tornaria a primeira nação africana a abrir uma embaixada em Jerusalém. E durante a visita a Israel, o ministro das Relações Exteriores desse país africano descreveu essa decisão como um passo ousado e significativo. Ousado por quê? Como eu já expliquei, porque a gente sabe que, querendo ou não, existe uma gama de países que realmente boicotam Israel. Para um país se posicionar em favor de Israel, que é interessante para o país, vamos deixar bem claro isso, né? Ninguém apoia Israel porque é bonzinho, não. É porque os países têm muito a ganhar com o apoio ao Estado judeu. Então, o ministro disse que está ansioso para que aconteça o mais rápido possível essa embaixada, que vai ser em breve, e ele acredita, como vários analistas, que outros países africanos vão seguir também essa decisão. Boa noite, Maria, boa noite, Lucas, a todo mundo que está aí, muito boa noite. Então, como vocês já sabem, Emirados Árabes Unidos, além de Bahrein e também o Sudão, né? Eu não fiz live falando sobre o Sudão, até porque, eu vou ser sincera, como eu já estava falando na outra live, eu não vejo para o povo do Sudão assim um grande benefício por causa do governo do Sudão, deixando bem claro isso. A gente sabe que Israel tem levado desenvolvimento, Israel tem levado apoio humanitário, tem levado energia, tem levado água potável, tem levado muitas benesses para vários países africanos,
tá? E como eu falei na última live que eu estava tentando fazer, ainda em 2016, o primeiro-ministro de Israel, ele chegou a dizer que Israel estava se voltando para a África, assim como a África estava se voltando para Israel, isso num período em que ele visitou 4 países africanos, que todos eles de língua inglesa e que partilhavam ligações históricas com Israel, e houveram digamos, houve acordos muito interessantes entre Israel e esses países, entendimentos, Uganda, Quênia, Ruanda, Etiópia. Então Israel já há muito tempo vem se esforçando em aprofundamento de relações diplomáticas lá na África. E com um grande diferencial em relação ao Ocidente em geral e à China, né? Que a gente sabe que a China aí infelizmente, está mandando no mundo. E esse diferencial é porque Israel leva também, principalmente, o apoio humanitário para os países africanos. Vocês sabem, assim, que eu tenho um compromisso muito grande com a pauta que eu defendo, que é um olhar humanitário para os países que precisam, que estão passando por perseguição religiosa. E Israel tem feito isso em relação à África, e é lógico que eu tenho que apoiar, e eu vou trazer uma informação muito importante que eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos cristãos no Brasil não sabem dessa informação. Já já eu vou trazer para vocês. Mas, continuando, quanto ao Sudão, o que ocorre? A gente sabe que Trump já estava há algum tempo pressionando o Sudão, que não é um país de maioria cristã. O Sudão é um país onde a Sharia é um país de maioria muçulmana e a Sharia determina o comportamento. É um país que já vem de um conflito sectário por causa do expansionismo islâmico, que estava promovendo massacres contra cristãos, que agora tem o seu estado ao sul, né? Mas a gente sabe que o Sudão é um país muito problemático e, mesmo com Israel apoiando o país, né, dando suporte tecnológico, ajudando, eu, Déia Fernandes, acredito que a população não vai conseguir ver as benesses de Israel por causa do seu governo. É bom lembrar que os Estados Unidos tinha prometido ao Sudão que iria retirar o país da lista de terroristas. Ou seja, ia acabar aquela coisa de sanção que atrapalha muito do ponto de vista econômico os países. Então é lógico que o Sudão começou a pensar em mudar um pouco as suas ações, e uma delas era justamente reconhecendo Israel por causa desse tipo de interesse, principalmente econômico, quando os Estados Unidos começou a intervir nessa situação. Mas é bom lembrar que o Sudão já tinha falado, por exemplo, já tinha se posicionado, se posicionado dizendo que ia abrandar a Sharia, a lei islâmica no país. Só que abrandar significa o quê? Tinha lá a pena de morte para apostasia, né? Tinha a pena de morte para homossexual, e o que eles mudaram foi só um pequeno abrandamento do tipo homossexual. Segundo a proposta deles, não seria morto, mas pode ser preso, né? Então, assim, eu não vejo para a população, enquanto a Sharia determinar comportamento, eu não consigo ver essas benesses chegando ao povo. Eu espero que vocês entendam o meu posicionamento, porque eu bato palmas, sim, bato palmas quando países reconhecem o valor de Israel no cenário internacional e reconhecem que uma troca em todas as áreas com Israel é benéfica para esses países. Porém, se isso não vier acoplado com mudança dos governos em relação à sua população, visando implantar direitos humanos, desculpa, o que vai valer para a população? Vocês estão entendendo? Para Israel vai ser interessante em todos os sentidos, mas para a população, enquanto a lei islâmica determinar a conduta da população, vai ser muito difícil, até porque a gente sabe que os governos são totalitários. Eu estou cansada de falar isso aqui. Mas então eu não vou ficar muito por dentro do Sudão. Depois eu vou fazer uma live só sobre o Sudão. Porque hoje eu quero centrar principalmente essa live nesse acordo que foi feito com Malawi, e as autoridades que participaram e outros analistas
dizem que já tem países que estão caminhando também para o acordo com Israel, e um deles é Togo, né? Togo é um país que nas votações da ONU se destacou como uma das poucas nações africanas a se abster ou mesmo a deixar, no caso, a votar contrariamente em relação às resoluções da ONU antissemita, as resoluções da ONU que são anti-Israel. Inclusive, no ano de 2017, quando houve uma resolução da ONU condenando o reconhecimento do governo Trump em relação à capital de Israel ser Jerusalém, a gente sabe que a ONU votou uma resolução contra o direito à soberania dos Estados Unidos de fazer cumprir o que o legislativo já tinha determinado, porque, gente, a questão de reconhecimento de Jerusalém, inclusive de embaixada, de tudo isso, isso já deveria ser um assunto mais do que resolvido. Já havia uma lei nos Estados Unidos determinando que o país tinha que reconhecer Jerusalém como capital do país, né? Então não foi nada demais, ou melhor, não deveria ser, mas acabou sendo, né? Então houve uma votação da ONU, né? Uma resolução para que Israel fosse, Estados Unidos, essa decisão dele sofresse uma reprimenda dos países com essa resolução, e um dos países que votou não, né, a gente precisa esclarecer isso, um dos países que foi contrário a essa resolução da ONU foi justamente o Togo. É bom? Togo, país de maioria cristã, país africano de maioria cristã. Outros países na época também votaram contrariamente, foram 35 abstenções na época e 9 países votaram contra, além dos Estados Unidos, é lógico, Estados Unidos e Israel. E um desses países foi justamente Togo, além de Guatemala, Honduras e por aí vai, né? Então, a gente está nessa ansiedade aí de ver esse país que já tem uma aproximação com Israel, que já tem sido apoiador de Israel na ONU, a gente está esperando que seja o próximo país a tomar essa posição em relação a Israel, né? A gente está vendo que Israel tem alavancado o seu apoio, ai meu Deus, lá na África, em relação a comércio, a tecnologia, a turismo, os laços, inclusive, com os países árabes estão se normalizando, existem ainda muitas tratativas sendo feitas, claro que a maioria na calada, porque a gente sabe o problema que é. E o Malawi, ele sempre teve relações amistosas com Israel, o que garantiu a esse país um apoio maior na questão da agricultura, tá? Os agricultores do país tiveram muito auxílio de Israel em relação aos avanços tecnológicos que apoiaram, principalmente essa parte aí de irrigação. Então isso já vem acontecendo há muito tempo lá no Malawi. Inclusive alunos de Malawi, é importante a gente frisar isso, alunos de Malawi estudavam agronomia em Israel. Boa noite, Geoás, muito boa noite, querido. Boa noite, Iana, Romana, boa noite a todos vocês que estão aí. Então, vocês vejam bem o caráter humanitário da coisa. Israel apoiava tanto a agricultura que chamava e financiava agricultores do Malawi para estudar agronomia lá em Israel, nas melhores universidades, para apoiar o desenvolvimento desse país africano de maioria cristã. Se a gente não for grato, não dá para ser grato em relação a mais nada desse mundo, né? É claro que a gente precisa ser grato e eu precisava falar sobre isso com vocês, né? Então a gente sabe que agora essa ajuda de Israel em relação a Malawi em todas as áreas vai só se aprofundar, né? Isso vai ser muito bom, né? E já tem analista dizendo que além de Malawi, que já está tudo certo, e Togo, que já está com o caminho andado para enviar, no caso, abrir a embaixada lá em Jerusalém, né, do seu país,
Tem um outro país que os analistas dizem que também está caminhando, que é, no caso, Gana, que é um país também de maioria esmagadora de cristãos, né? É bom frisar que, tirando o Sudão, que é um país de maioria muçulmana, e que Trump ajudou muito nessa reaproximação por causa da promessa de retirar o país da lista de terrorista, mas nós temos esse país, nós temos Gana, que tem 72% da população de cristãos, e foi o primeiro estado da África subsaariana com o qual Israel, em 1957, estabeleceu relações diplomáticas. E, gente, uma notícia que eu considero assim a mais importante para mim, tá? Como ativista de direitos humanos, né? E que eu mesma não sabia, tá? Eu não sabia disso, então eu tenho que bater palmas aqui 1000 vezes para Israel. Foi Gana, esse país que está se aproximando mais de Israel, né? E que já tinha boas relações diplomáticas, que foi o primeiro a estabelecer relações com Israel, né? No caso da África subsaariana, Israel e Gana foram os únicos países a reconhecer o Estado cristão de Biafra, que declarou a sua independência da Nigéria em 1967. Gente, assim, olha, eu não sabia disso, mesmo como humanista. Olha que eu já li sobre Biafra, já fiz live, já falei inclusive aqui sobre Biafra. É uma causa, assim, que deveria ser abraçada por todos os cristãos no mundo, mas eu confesso que eu não sabia que Israel e Gana tinham reconhecido esse Estado cristão, que só teve 3 anos de existência, e a existência dele teve fim quando a Nigéria muçulmana, o governo nigeriano muçulmano, simplesmente terminou, acabou, né? Desfez, né? Cancelou essa independência através de um genocídio cruel. Esse genocídio, a gente não tem nem como precisar o número de mortes, como muita coisa que acontece na África. Vocês veem, eu começo com um assunto lindo, maravilhoso e acabo com tristeza. Mas é assim a nossa vida, né? De ativista. Então, eu estou falando aqui só um pouquinho de Biafra, mas alguns estudiosos falam que é complicado você dizer um número de mortos por causa desse genocídio, por não terem reconhecido esse Estado de maioria cristã, chamado Biafra. Estado esse que, no período que os palestinos estavam matando mesmo, com ações terroristas judeus, não somente Israel, onde eles podiam, eles matavam judeus, o povo de Biafra já estava pedindo a sua autodeterminação, a formação, o reconhecimento do seu Estado soberano de forma pacífica. Só que a ONU nunca quis saber de Biafra e a mídia e os humanistas, ninguém nunca quis saber. Sabe por quê? A mídia, os humanistas de uma forma geral, os professores universitários, eles abraçaram a causa de um Estado terrorista. Porque o Estado da Palestina, se continuar com essas lideranças que estão, Abbas, o pessoal do Hamas, Jihad Islâmica, o Irã se metendo lá, Turquia se metendo lá, enfim, se não houver mudança no estatuto do Hamas, se essas lideranças terroristas continuarem à frente das negociações, o que vai acontecer é o reconhecimento de um Estado terrorista. Porque a base de ação das lideranças palestinas, não falo do povo, das lideranças palestinas, são bases verdadeiramente terroristas. Mas Biafra, que era um Estado que não tinha base terrorista, até hoje ninguém nem fala nele, porque não degola ninguém, é cristão pedindo, entende? O reconhecimento como Estado. E cristão, vocês sabem, costuma ser um povo pacífico. E Biafra foi pacífico, conseguiu a sua independência, mas genocídio, segundo os estudiosos, morreram entre 500 mil a 3 milhões de pessoas nesse genocídio, só para vocês terem uma noção. Então, eu sou muito grata a Israel e a Gana, é lógico, mas Gana é um país de maioria cristã, né? Eu sou muito grata por ter reconhecido esse Estado.
Então, a mesma ideia, né? Ainda que esse Estado hoje não exista, porque a ONU não se importa e ninguém se importa, nem os cristãos se importam, né? Mas um Estado judeu se importou, né? Então, assim, a mesma ideia que de vez em quando chega aqui e critica Israel por não reconhecer o genocídio armênio, promovido pelo Império Otomano, né, pelos turcos muçulmanos. Isso eu sempre critiquei, vou continuar criticando, é lógico, mas hoje eu quero agradecer de todo o meu coração ao Estado de Israel por ter sido um dos 2 únicos países que reconheceram a autonomia do Estado do Estado de Biafra, que era um Estado de maioria cristã e que até hoje está sofrendo reprimendas, massacres do Estado de maioria muçulmana da Nigéria, que também está promovendo o Boko Haram, pastores Fulani. Muçulmanos estão promovendo o assassinato, a execução, o genocídio dos cristãos que vivem na Nigéria, tá? Eu vou fazer depois uma live só sobre Biafra, apenas Biafra, contando a história de Biafra, até porque é bom que a gente entre nesse assunto. Muito embora eu não me iludo mais de que igreja vai se importar, a igreja não se importa, a realidade é essa, mas eu me sinto na obrigação de fazer isso. É muito duro quando você sabe que seu trabalho não vai ter fruto nenhum, né? Você sabe que o Brasil não vai mudar a diplomacia, você sabe que quando houve essas decapitações, agora que eu acabei, semana passada eu denunciei aqui, que a gente tomou conhecimento, a gente não viu a ministra Damares, a gente não viu o ministro das Relações Exteriores, o Brasil não está se preocupando com essa pauta de genocídio de cristãos. Até hoje o governo brasileiro nunca denunciou o genocídio, que para mim é uma vergonha total, e eu não estou esperando mais nada, gente, eu não estou esperando. Eu só continuo porque dói. E quando dói, a gente abre a boca, né? Enquanto tiver gente aqui para me ouvir, eu estou abrindo a boca. Mas é lamentável isso. Então, eu não vou me estender, já vai dar meia-noite, falta 7 minutos para meia-noite. Essa é a terceira live que eu tentei fazer, essa aí deu certo, mas era basicamente para isso. No futuro a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas relações de Israel em países africanos, e eu quero demonstrar aqui toda a minha gratidão ao Estado judeu, porque eu sei, por tudo que eu tenho lido, que Israel está dando um suporte humanitário digno de aplausos, né? A gente precisa ovacionar isso. Estados, inclusive, não somente muçulmanos, não somente cristãos como muçulmanos, como é o caso do Sudão, porque Israel não está preocupado no apoio humanitário a pensar, eu só dou para cristão. Não, Israel leva apoio humanitário tanto para países de maioria cristã, países de maioria muçulmana. O país está preocupado, sim, com a questão humanitária nesse ponto. Então, eu quero agradecer e, sobretudo, pelo reconhecimento de Biafra. Eu vou ver o dia que eu vou fazer essa live, porque eu vou também ter que levantar mais material, principalmente da atualidade, do que anda acontecendo lá em Biafra, mas é bom a gente saber que existe um ente territorial que precisa de ser reconhecida a sua autodeterminação, e a igreja brasileira, a igreja ocidental, covarde, não levanta essa bandeira. Até Israel levantou e reconheceu. Mas a gente, para que a gente vai se importar, né? De ir lá no Congresso, de pedir ao ministro das Relações Exteriores, ou mesmo a Damares, ou o presidente, para que se preocupar com Biafra? Foram milhares de cristãos, ou talvez milhões, que morreram, mas são cristãos negros, pobres, lá da África, que, né, para que a gente vai se importar? O importante é que o mundo gospel está muito bem, está ótimo, maravilhoso, até as bombinhas explodirem por aqui, porque como acontece no mundo muçulmano, acontece aqui. Vai acontecer aqui. Ou vocês acham que não vai? Muita gente acha que não, né? Mas tudo bem, né? Então, o meu agradecimento, e como eu falei, não vou me alongar mais, agradeço a todos vocês que estão aí nessa live, estão assistindo, que estão compartilhando o nosso material. E essa semana eu vou ver se eu ainda consigo escrever um artigo sobre a questão africana, porque isso não é muito divulgado. E eu lamento, gente, eu sei que eu não tenho ainda todo o potencial que eu gostaria de ter a nível de informação da África, de Ásia, Oriente Médio,
Porque é muita coisa para a gente ter noção da informação. Então eu trago, às vezes, uma coisa, um suporte tão, né, tão ainda incipiente nesse assunto, mas é de coração. Eu amo a África e o que eu puder fazer para dar visibilidade à dor, não somente de cristãos, mas de várias minorias na África, assim eu farei. Então, eu vou ver se toda semana eu consigo fazer pelo menos uma live sobre a situação que está acontecendo na África. Mesmo que seja, né, não seja com suporte de conhecimento como eu gostaria. Tá bom, gente? Então é isso. Amanhã eu vou ver se, ou amanhã ou sábado, amanhã ou segunda eu vou ver se eu consigo fazer uma live sobre a questão de Biafra. A gente precisa falar sobre isso, tá bom? Obrigada a vocês todos que assistiram. Um grande beijo, uma excelente noite e que o fim de semana, o feriado de vocês... Aliás, amanhã é sexta, eu tô até perdida. Perdão, gente. Esqueci que hoje era quinta-feira. Amanhã é sexta, feriado. Que o feriado de vocês seja ótimo e talvez eu apareça aqui se eu já tiver com o material todo levantado para fazer a live sobre Biafra, ok? Obrigada a vocês, um grande beijo e até a próxima.